E aí, pessoal, mais algumas questões focando no programa Ganha o Mundo, o simulado número 2 com nível um pouquinho mais elevado, é o nível médio, mas ainda assim é um nível dentro do que é esperado para a prova. Temos 30 questões dessa vez e mais 5 questões abertas, simulando um simulado geral aí do que seria a sua prova, porque é exatamente isso que vai ter. 30 questões de assinalar, mais 5 questões abertas. Lembrando que as questões abertas a gente não faz a resolução aqui, fica apenas como proposta, mas caso você resolva essas questões, crie aí o seu texto, a resposta, você pode mandar aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar analisando e vou fazer algumas sugestões, dar os parabéns, alguma coisa assim, tá? Mas não deixe de treinar, porque provavelmente são as provas, são as questões abertas que definirão os aprovados desse ano. As questões que são fechadas, elas totalizam 60 pontos. Então, basicamente, cada questão vale 2 pontos. Já as questões abertas, que são 5, valem 40 pontos. Então, é muito pontos para 5 questões. Tá? Então, dada a dificuldade de serem questões abertas. Beleza? Mas vamos começar aqui a nossa resolução de questões, das questões fechadas. A primeira questão tem o seguinte: I am preparing my suitcase for the exchange program in the United Kingdom. Estou preparando minhas malas para o programa de intercâmbio no Reino Unido. I must not forget. Eu devo não me esquecer de quê? Quem é que não vai se esquecer da coisa aí? Sou eu, né? Então, eu não devo esquecer do meu passaporte, não é isso? Eu vou dizer do meu passaporte. Então, my passport. Não é o passaporte de ninguém. Eu não devo esquecer o meu. E também o quê? My boarding pass. Também aqui eu vou usar o my, né? Que eu vou usar aqui o meu ticket de bordo. Então, eu tenho que usar my passport e my boarding pass. Eu não iria dizer que eu não vou esquecer do passaporte dele, por exemplo, nem do seu, nem do nosso, tá? É o meu passaporte. E aí eu teria a opção letra A como resposta correta. Na letra A eu tenho mine, mas o mine ele é utilizado depois de um verbo. E o my ele é utilizado antes de um substantivo, tá? Então por isso que a letra A está correta e a letra E não. Então fica ligado nessas regras. Aqui falando bem rápido, porque o foco é a resolução das questões. Número 2. A student from Recife is talking to a flight attendant at the gate. Então, o estudante de Recife está conversando com uma comissária de bordo no portão. O estudante, student. Excuse me, ma'am. Então, com licença, senhorita. Esse ma'am, tá? É uma maneira de se referir a mulheres, que é madame, alguma coisa assim. E eu tenho a pergunta. Tararã. Is the gate for the flight to Toronto, Canada? Então, eu estou perguntando aqui, alguma coisa é o portão para o voo para Toronto, no Canadá. Então, a minha dúvida aqui, eu estou perguntando sobre o quê? Sobre quando, sobre porquê, onde, quem ou quantos. Então, ele está dentro de um aeroporto, conversando com a atendente, e está perguntando para ela em relação ao portão de voo para Toronto, no Canadá. E aí a atendente diz o seguinte: It is gate 12, near to Duty Free Shop. Então ela respondeu que é o portão 12. Você está respondendo qual é o portão 12? Eu estou perguntando sobre quando? Sobre o tempo? Não. Sobre o porquê? Não. Mas sim perguntando de onde está esse portão. Então aqui eu vou preencher com where. Não é uma pergunta difícil. Talvez seja necessário um pouco de vocabulário para entender esse texto. E se você consegue compreender aqui o contexto geral, fica fácil de responder, né? Porque a pergunta é sobre lugar. Então, eu tenho que usar where. Onde que está o portão de voo para Toronto? Certo? Então, a minha resposta é a letra C. Terceira questão. Maria is a dedicated student at an EREM in Caruaru. Então, Maria é uma aluna dedicada em um EREM, na Escola de Ensino Médio em Caruaru. Every day, todo dia. She, ela, English. Então, todo dia, ela, o quê? Pelas minhas opções, né? Olha sempre as opções para te ajudar. Ela estuda inglês, tá? Então, vou conjugar o verbo estudar. Sempre lembrando que para as três pessoas, he, she e it, nessas três pessoas, há uma diferença na conjugação do verbo. A regra geral me diz que eu devo acrescentar um S, né? Por exemplo, likes. Mas tem alguns casos que quando o verbo termina em Y, que eu posso cortar esse Y e colocar IES, que quando do Y eu tenho uma consoante,
Eu faço isso, eu corto o Y e coloco IS. E quando antes do Y eu tenho uma vogal, esse Y permanece e acrescento S, tá? Quando antes é uma vogal. Então, que aqui é o caso de play, tá? Play fica plays com S, porque antes do Y é uma vogal. No caso de study, estudar, antes do Y é uma consoante. Então, eu devo riscar esse Y e colocar IES, porque eu estou conjugando aqui o verbo estudar no presente, não é isso? Estou dizendo que ela estuda inglês todo dia. Não, estuda inglês por 2 horas e vai para as aulas de preparação do programa Meu Mundo à tarde. Então, quem é que vai? É ela. Verbos terminados em O, quando estou dentro dessa terceira pessoa aqui também, que no caso é o she, que é ela que vai, quando os verbos terminam em O, eu acrescento ES. Então, she studies English for 2 hours and goes to the PGM preparation classes in the afternoon. Então, she studies and she goes, tá? Então, a letra B vai ser a minha resposta, respeitando a conjugação verbal do presente simples. É um assunto aqui muito fácil, muito iniciante do inglês. A gente vê ali no primeiro ano do ensino médio, nas primeiras aulas já. Então, bem tranquilo, é só prestar atenção que você precisa fazer. Quarta questão. The Passo do Frevo is a famous cultural museum located. Então, o Passo do Frevo é um famoso museu cultural localizado do Recife Antigo Neighborhood, então na vizinhança do Recife Antigo. Então, é localizado em, tá? Quando, como é que eu digo esse located, localizado em? Para me referir a lugares. Como é que eu me refiro a lugares? Ó, depende da minha noção de lugar, né? Aqui já tô falando um pouquinho das preposições de lugar. Eu tenho principalmente in, on e at. O on, em relação a lugar, é superfície, tá? É em cima de alguma coisa. O in é dentro, tá? Dentro. E o at é quando não é específico. Esse lugar não é específico, pode ser em qualquer lugar. Quando eu digo que o Paço do Frevo é um museu cultural localizado em Recife Antigo, no bairro do Recife Antigo, isso é em cima do bairro? Não. É dentro do bairro, não é? É dentro do bairro. Então, é um lugar específico. Se eu estou dizendo que é dentro do bairro do Recife Antigo, estou especificando onde é. Então, é located in, tá bom? Located in. E aí ele continua. Tananã, the Marco Zero Square. Então, dentro aqui da marca do Marco Zero, dentro do Marco Zero ali. Então, eu vou dizer que é no Marco Zero. Já coloquei o in, já sei a resposta, né? At sem ser específico. Não, estou sendo específico, é no Marco Zero. In, estou dizendo que é dentro do Marco Zero. O Marco Zero é um bairro, por exemplo. Quem conhece Recife sabe, Marco Zero não é um bairro. Marco Zero é um lugar ali no chão. Então você está na superfície dele. Pode até ser on. Porém, o Passo do Frevo não está no lugar do Marco Zero. Mas na verdade o Passo do Frevo é próximo, é perto do Marco Zero. Então por isso que se confirma mais uma vez a letra D, tá? A palavra near significa próximo. Então, the Passo do Frevo, já falando em inglês aqui, ó. The Passo do Frevo is a famous cultural museum located in the Recife Antigo neighborhood, near the Marco Zero Square. Então, é próximo ao marco zero, tá? Então, letra D que a gente já tinha entendido anteriormente por conta do N. Quinto, during the exchange program in USA, international students participate in many extracurricular activities. Então, durante um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, os estudantes internacionais podem, não podem, poderiam, podem ou são participar em muitas atividades extracurriculares. Eles podem participar em muitas atividades extracurriculares. Então, can, tá? Então, já vou riscando aqui, ó. Já risco B, C e letra E. Eles podem participar em muitas atividades extracurriculares. Mas, eles, can ou can't, podem ou não podem,
skip regular classes without a valid reason. Então, queimar aulas regulares sem a devida razão. Eles não podem, né? Então, aqui é uma proibição. They can't. Então, estou falando aqui o que ele pode e o que ele não pode. Letra A, resposta. Fácil também. Sexta questão. I met my host family at the airport in London. Eu conheci os meus host family, minha família anfitriã, no aeroporto de Londres. I liked, eu gostei, tananã, immediately. Então, gostei de quem? Gostei deles, né? Eu conheci essas pessoas naquele momento, eu gostei deles imediatamente. Então, como é que eu vou dizer que eu gostei deles? Como é que eu digo eles em inglês? Eles em inglês, eu tenho duas opções, que é a palavra they e tem a palavra them, tá? E aqui são os casos de pronomes pessoais. Existe uma lista de pronomes pessoais, vou até colocar aqui bem rápido para vocês. I, you, he, she, it, we, you de novo, né, que é o plural de você e vocês, you, it, we, you e they. Esses pronomes, eles assumem a função de sujeito da frase, então normalmente eles vêm antes do verbo. Neste caso aqui, ó, quando eu digo I liked them, eu gostei deles, esse eles vem depois do verbo. Então não posso usar esses pronomes sujeitos daqui, porque isso assume a função de sujeito. Se vem depois do verbo, assume a função de complemento, tá? São objetos desse verbo. E aí eu tenho uma outra lista que eu não posso esquecer. Qual é essa outra lista? Me e you, que vai ser igual, coincide. His, her, it, us, you e them. Esses daqui assumem a função de objeto. Eles vêm depois do verbo, tá? Então, nesse caso, eu quero dizer eu gostei deles. Esse eles que está vindo depois do verbo, preciso usar them. Então, I liked them immediately. Eu gostei deles imediatamente. Por quê? They were. Eles eram. Olha aqui, ó. Eles eram. Aqui eu estou usando they porque está vindo antes do verbo, porque está assumindo a função de sujeito. Aqui sim eu posso usar o they. They were, eles eram very kind, muito gentis. To, então eram muito gentis com quem? Né? Ser gentil é kind to, gentil com alguém. Então, eles foram gentis com quem? É óbvio que é comigo, né? Então, eles foram gentis comigo. Então, esse comigo aqui sou eu. Como é que eu digo eu em inglês? I. Mas se for depois de um verbo, no finalzinho ali da frase, no finalzinho do contexto, eu vou usar o pronome que eu uso depois também, tá? Mesma lógica que a gente viu ali, o they e o them. Então, se eles são legais comigo, they are kind to me during our first conversation in English. Então, eles foram muito gentis comigo durante a nossa primeira conversa em inglês. Sendo assim, a resposta da sexta questão é a letra B, tá? Então, cuidado com esses pronomes. As pessoas às vezes negligenciam os pronomes objeto e acabam errando as questões, tá? Cuidado com isso, que quando é sujeito, quando é objeto. Sétima questão. According to the PGM destinations, Canada is often considered the country among the three options USA, UK, and Canada during their interseason. Então, de acordo com os destinos do PGM, o Canadá é frequentemente considerado o. E aí, pelas opções, eu estou vendo que estou usando a palavra cold, né? Então, frio. Eu vou dizer que o Canadá é o frio país dentre as três opções. Então, eu tenho três opções. O Canadá vai ser o mais frio dentre as três opções. Então, ou se eu tenho opções e dentre aquelas opções eu tenho um que é mais frio, eu tenho um grau de superlativo aqui. A gente falou isso no último simulado. Eu estou comparando uma coisa com um grupo. Então, eu estou comparando um em relação a um todo daquele grupo. Então, se eu for dizer que é o mais frio, is the coldest, porque eu tenho uma palavra curta para fazer essa relação de um com em relação a um grupo, a um todo, eu acrescento est na palavra curta. Então, se você ainda não sabe esse assunto, no primeiro vídeo de resolução de questões, a gente já falou sobre isso rapidamente, né? São as questões de comparação. Estou comparando o Canadá
com Estados Unidos e Reino Unido, que é dentro do mesmo grupo, né? Os três ali estão dentro do mesmo grupo. Então, dessas três opções, tem um que é mais alguma coisa. Nesse caso, é o mais frio. A comparação é de um para o grupo. Palavra curta, eu acrescento EST. Se fosse palavra longa, the most antes da palavra longa. Isso para as comparações de um para o grupo. Então, resposta, letra C. Oitava questão. A student is at a restaurant in New York City. Então, o estudante está em um restaurante em Nova York. Waiter, o garçom. Are you ready to order? Você está pronto para pedir, fazer seu pedido? Student, yes, please. Sim, por favor. I would like a tanana and a glass of tanana. Então, eu gostaria, a pessoa está fazendo o pedido já. Eu gostaria de quê? De uma janela? De um sanduíche de galinha? De uma mesa? Um guardanapo? O menu? Então, se ele já está pronto para decidir, para fazer o pedido, ele já sabe o que que ele vai pedir. Então, ele não quer o menu, ele não quer guardanapo, ele não quer mesa, ele não quer janela. Ele quer um sanduíche de frango. And a glass of, e um copo de água, leite, café, ou refrigerante de laranja que eu pulei, ou refrigerante, suco de laranja. Então, como eu já tinha visto a letra B, que é a única opção possível, então aqui é um orange juice, um suco de laranja. Então, repetindo, pega o contexto. Se ele já sabia o que ele queria, se ele já estava pronto para pedir, não poderia ser outra coisa a não ser uma opção que é com comida. Nenhuma outra comida. Tá? Você já vai pedir, se he's ready to order, já está pronto para fazer o pedido, ele vai pedir a comida. Então só poderia ser letra B. Então fica ligado também nesses macetes, porque está provando que você consegue fazer a interpretação de texto. 9. To get to school in many Canadian cities, students usually take the. Então, para ir à escola em muitas cidades canadenses, os estudantes normalmente pegam o avião, o barco, boat, o ônibus amarelo, um caminhão ou um helicóptero. Bem óbvio, né? Quem conhece um pouquinho da cultura canadense sabe que é muito famoso os ônibus amarelos. E claro, se você está no Canadá, lá na sua cidadezinha, você não vai pegar um avião para ir para a escola, e nem um barco, tá? Nem um caminhão, nem um helicóptero. É um ônibus amarelo. Ou então, or use the subway system, o sistema metroviário, o sistema do metrô, tá? Então, letra C é a resposta. O metrô no Canadá funciona muito bem. Então, letra B é o que vai fazer sentido, mais uma vez, é o que se encaixa dentro do meu contexto. 10. I am very nervous about living in a different country for 6 months. Estou muito nervoso sobre viver, sobre morar em um país diferente por 6 meses. Aí eu tenho algumas conjunções. And, que é e, but, mas, however, no entanto, embora e porque, tá? Então vamos ver aqui qual é o efeito de sentido. Questões de conjunção são efeitos de sentido. Então eu estou muito nervoso em relação a morar em um país diferente por 6 meses. Tananã. I know this is the best opportunity for my future career. Eu sei que essa é a melhor oportunidade para minha carreira futura. Então, se você está nervoso e saber que isso é uma grande oportunidade para o seu futuro, essas coisas meio que se anulam, né? Você não vai deixar de fazer as coisas. Então, é, você está dizendo que está nervoso, mas mesmo assim você sabe que aquilo é importante. Então, você vai preencher aqui, ó, com e, com mas, com no entanto, embora. Veja, neste caso aqui, teria mais de uma opção correta. Seria um caso de uma questão que poderia ser anulada, tá? Faria sentido você dizer mas eu sei que é a melhor oportunidade para minha carreira do futuro. No entanto, eu sei que é a minha melhor oportunidade para o futuro, tá? Então, tanto but quanto however fariam sentido aqui, beleza? But e however. Não faria sentido o embora, porque o embora, ele tem uma ideia de concessão, tá? É, não se anula as ideias. É como se você não tivesse ideias opostas, mas ideias que se complementam.
Então, o but e o however é o que seria mais adequado nesse caso. Então, se acontecer uma questão como essa na prova, com duas opções corretas, de verdade mesmo, não que você acha, mas que seja de verdade, abre um recurso e pede anulação da questão, tá? Porque vai dar certo, sim. Então, já respondemos 10 questões, essa é a primeira parte do vídeo, vou fazer separado para não ficar uma coisa muito longa, tá? Que você consiga estudar melhor. Então, 10 questões na primeira parte, mais 10 na segunda e mais 10 na terceira parte, tudo bem? Então, até o próximo.